Olá! Hoje vamos mergulhar num assunto que, olha, mexeu bastante com o mercado. A ideia de criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP virando reservas estratégicas lá nos Estados Unidos. Temos aqui uma análise, um estudo sobre criptomoedas de reserva federal, com projeções para 2025 até 2030. É um tema quente, sem dúvida. Exato. E o ponto de partida parece ter sido em março de 2025, né? Com a criação de duas entidades, o Strategic Bitcoin Reserve, o SBR, e o Digital Asset Stockpile, o DAS. Isso pelo governo americano. Basicamente, oficializaram essas quatro cripto como reservas. Mas assim, o que isso significa na prática mesmo? É uma boa pergunta. Certo. Vamos desmembrar isso, então. Como foi essa largada aí da iniciativa federal? Olha, foi um começo, com bastante impacto, sabe? Saiu uma ordem executiva que já colocou no SBR cerca de 200 mil bitcoins. E o interessante é que eram BTCs que o governo já tinha apreendido antes. Ah, então não saiu do orçamento, digamos. Exato. E a regra foi clara: esses BTCs não são para vender. A ideia é que essa reserva cresça com mais apreensões ou, quem sabe, com trocas estratégicas. E junto veio o DAS, para guardar as outras criptos confiscadas, Ethereum, Solana, XRP. E prometeram auditorias para ter transparência e tal. Entendi. E esse DAS, ele já começou com um valor relevante pelo que eu li? Sim, sim. O que é fascinante aqui é essa formalização toda. E a escala, né? O DAS já começou com o equivalente a uns 500 milhões de dólares em Ethereum confiscado. Isso sinaliza, assim, uma mudança bem estrutural na forma como o governo americano está lidando com esses ativos. Deixou de ser algo, digamos, secundário. É, parece um movimento sério. E não ficou só no nível federal, né? Vi que alguns estados também entraram na onda. Isso mesmo. Vários estados seguiram um caminho parecido. Texas, New Hampshire, Arizona, Ohio estão criando suas próprias reservas estaduais. Alguns usam fundos próprios, outros usam ativos que apreenderam também. E tem valores específicos? Sim, o Texas, por exemplo, começou com 10 milhões de dólares. New Hampshire chegou a falar em poder alocar até 5% do tesouro do estado para isso. Nossa, 5% é bastante coisa para um estado. Pois é, mostra o interesse crescente. Isso cria uma base de demanda pública, então. Mas e o setor privado? Os bancos? Como fica aquela regra de Basileia que o pessoal comenta? Bem lembrado. Se a gente conecta isso ao quadro geral, essa demanda do governo é uma parte importante. E sim, tem a regra do Comitê de Basileia, ela começou a valer em 2025. Basicamente, bancos internacionais têm um limite. Só podem ter no máximo 2% do seu capital nível 1. Que é aquele capital mais seguro, né? Exatamente, o de maior qualidade. Só 2% disso pode estar em criptoativos como BTC, ETH, SOL, XRP. Isso, claro, limita um pouco a compra direta pelos bancos. Mas isso é fundamental, essa regra não afeta em nada as reservas que os governos estão montando. São coisas separadas. Entendi. E é aqui que a conversa esquenta de verdade, eu imagino. As projeções de preço. Porque se o governo está segurando o Bitcoin no SBR, tirando de circulação, e os ETFs de Bitcoin Spot atraíram bilhões, o que se espera para o preço do BTC? Exato. Os motores para a alta do Bitcoin parecem, bem claros nesse cenário. O SBR diminui a oferta disponível. Os ETFs Spot, nossa, trouxeram uma entrada massiva de capital. Fala-se em 48 bilhões de dólares desde que foram lançados em 2024. E ainda tem a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, o que geralmente anima ativos de risco. E qual a projeção, então? A mais pé no chão, digamos. Bom, a projeção base, citando o Standard Chartered como uma referência, aponta para um BTC a 200 mil dólares no fim de 2025. 200 mil já no ano que vem. Sim, e 710 mil dólares até 2030. 710 mil. E os cenários mais otimistas? Porque sempre tem, né? Sempre tem. Aí a coisa fica mais, digamos, selvagem. Fontes como a ARK Invest, outros analistas mais agressivos, falam em até 1,5 milhão de dólares por Bitcoin em 2030. 1,5 milhão. Uau! Se isso acontecer, aqueles 200 mil BTCs que o governo tem no SBR poderiam valer algo entre 26 bilhões e, pasmem, 300 bilhões de dólares. 300 bilhões. É um valor astronômico. E o Ethereum? Também está no DAS, tem ETFs Spot
E ouvi falar de um upgrade chamado Pectra. Isso, o Ethereum também tem seus impulsionadores. Estar no DAS é um. Os ETF Spot de ETH também captaram bem, algo como 4,2 bilhões de dólares. Tem esse upgrade Pectra, que promete melhorar a eficiência da rede, a experiência do usuário. Uhum. E ainda tem uma possibilidade no ar, não confirmada, do Tesouro Americano poder usar ETH como garantia em operações financeiras. Interessante. E as projeções para ele? A projeção base para o ETH seria algo em torno de 3.700 dólares no fim de 2025 e talvez 10.500 em 2030. E a otimista? A otimista, de novo citando o Standard Chartered, chega a 15.575 dólares em 2030. 15 mil? Ok. E para a gente fechar o quarteto, Solana e XRP. Rapidamente, o que esperar? Bom, as duas também estão no DAS. E as fontes que a gente viu indicam uma probabilidade muito alta, tipo 95%, de terem seus próprios ETFs Spot aprovados até o fim de 2025. Ah, então o mercado espera ETFs para elas também. Exato. E o XRP ainda tem um ponto a favor, o fim daquele longo processo com a SEC, a CVM americana. Isso traz mais clareza regulatória, né? Com certeza. E os preços? Projeções base. Solana a 400 dólares no fim de 2025 e por volta de 1.033 em 2030. XRP ficaria em 5 dólares no fim de 2025 e 6 dólares no fim de 2026. Mas o cenário otimista para XRP é bem amplo. Falam entre 10 e 30 dólares, dependendo muito da adoção por bancos e do sucesso do ETF, se vier mesmo. Certo. Os números são bem animadores, mas a gente sabe que o mundo cripto não é um passeio no parque. Quais são os principais riscos? As pedras no sapato. Ah, sem dúvida. Primeiro, a volatilidade. Isso é inerente, né? Esses ativos sobem e descem muito rápido. Sim. Segundo, aquele limite de 2% do Comitê de Basileia para os bancos. Isso segura um pouco a demanda institucional vinda deles, a compra direta pelos bancos. E claro, tem sempre o risco político, uma mudança de governo nos Estados Unidos, uma nova orientação econômica. Tudo isso poderia, em teoria, reverter essa estratégia de comprar e guardar. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre como gerenciar essas reservas digitais no longo prazo, de forma sustentável. Então, tá. Juntando tudo. A gente tem governos, federal e estaduais, nos Estados Unidos, criando uma demanda estrutural forte para essas criptos. E as projeções, mesmo as conservadoras, indicam valorizações bem expressivas nos próximos anos. Essa é a ideia central. Exatamente. A implicação final é que o SBR e o DAS podem se tornar reservas públicas multibilionárias em um tempo relativamente curto. Isso não só diversifica o balanço do governo americano, mas pode até, quem sabe, inaugurar um novo paradigma para políticas de reserva estratégica no mundo todo. Outros países podem começar a olhar para isso. Resumindo nossa conversa, então, essa institucionalização das criptomoedas como reserva nos Estados Unidos é, sem dúvida, um movimento muito significativo. As projeções são ambiciosas, mas, claro, não dá para ignorar os riscos que vêm junto com o universo cripto. E para a gente pensar um pouco, como os Estados Unidos adotando essa estratégia de forma tão clara, como será que outros países podem reagir? Será que veremos uma reavaliação global das políticas de reservas financeiras nos próximos 5, 10 anos por causa dessa jogada americana? Fica aí a reflexão.